Bem-vindos a todos vocês aí, a você que está assistindo aqui o nosso Conflós na Veia. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, que procuro fazer um bom trabalho aqui no Conflós na Veia. E tem aqui o dono do evento, o diretor do evento, que é o Galvão Abbott. Essa é a nossa 10ª Conflós na Veia. E é uma grande satisfação a gente contar com a sua audiência. A gente está com aproximadamente 550 inscritos. É isso, né, Galvão? É, isso aí. Tirando os meus parentes, os seus, os de alguns convidados nossos, deve sobrar uns, uns 548. E o Galvão, a palavra é sua, dá um salve aqui para todo mundo. Opa, muito boa noite aí, ou bom dia ou boa tarde para quem está realmente nos assistindo agora. Eu sou o Galvão e mentira, viu? Não sou dono de nada, não mando porra nenhuma, coisa nenhuma. Aí o pessoal acha que é um baita glamour isso, mas não, é só trampo. É só trabalho, exatamente. É só trabalho. Galvão, como eu gosto e acho que é muito necessário falar, ninguém assiste o nosso programa, você sabe disso, né? Tirando nós mesmos, os nossos parentes, ninguém assiste. Você sabe disso. Verdade. E também verdade. ninguém lê. E também ninguém lê as coisas que a gente escreve. Não, então, ninguém sabe o que está falando aqui. Ninguém sabe. Então eu me sinto na obrigação de fazer uma rápida leitura do currículo do nosso convidado. Como eu disse, é uma rápida leitura, porque o nosso convidado tem um currículo vasto aqui, que contribui bastante aqui para o nosso trabalho, para Conflós na Veia. E eu espero que ele vá na veia, né, Galvão? Que ele vá na veia, que ele acerte a veia. Vai sim, esse aí vai. Esse vai. O que a gente pretende falar, vamos ver se a gente consegue, falar sobre designer livre, ou designer e software livre, ou qualquer coisa que o nosso convidado quiser falar, mas sempre tangenciando aí, permeando o ambiente de software livre, de open source. Bom, o nosso convidado, ele é designer graduado pela Universidade Veiga de Almeida, há mais de 15 anos utiliza somente software livre em suas criações. Bom, ele é membro dos grupos Linuerge, DEB Rio de Janeiro, SR Rio de Janeiro, ministra palestras, minicursos sobre recursos de software gráficos e produção gráfica em diversas instituições e eventos como eventos de software livre, como Unesp, Consege, Latinoware, Fórum de Software Livre de Duque de Caxias, Pontão da Eco. Enfim, eu não vou ler todo o currículo dele, porque ninguém presta atenção nessa coisa, você sabe, né, Galvão? Então, olha, depois você que está assistindo a gente, você pode entrar aqui no descritivo aqui do YouTube, que você vai ler o currículo do cara. Ele é gigante. Ele é o Carlos Eduardo Matos da Cruz, mais conhecido como Cadunico. Galvão, uma salva de palmas aí. E o cara é muito gente boa, ele bate palmas até para ele mesmo. Cadunico, a palavra é sua. Quem é você? O que você está fazendo aqui com a gente? Quer falar alguma coisa que eu não falei no seu currículo? Fala aí. O jabá você deixa para o final. Tá, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Como ele falou, eu sou o Carlos Eduardo, o pessoal me conhece no mundo do software livre como Cadunico, sou designer de formação, né? E descobri o software livre e nunca mais saí dele, né? Não levo somente na minha vida profissional, mas levo também na minha vida pessoal. Eu vivo a filosofia do software livre no dia a dia. E dentre esses trabalhos que ele falou, foi um dos palestrantes da Rio Mais 20. Falei de design sustentável, design com software livre, né? Há 2 anos eu ajudei a Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD, a primeira escola de design do Brasil, e eles se autodenominam a primeira escola de design da América Latina, a migrar totalmente para software livre. Então os alunos aprendem design dentro da ESG, em cima somente software livre. E eu sou membro fundador do ACME, que é um laboratório experimental de software livre dentro da Universidade Veiga de Almeida.
né? Então, eu fui um dos membros fundadores, o Gabriel, o coordenador do curso, foi o outro membro fundador. Nós pegamos várias máquinas que estavam encostadas na universidade, ressuscitamos ela com GNU Linux e montamos um laboratório. E hoje 80% dos curtas-metragens, que são os trabalhos finais, os trabalhos de graduação, você tem que produzir um curta-metragem, são feitos em software livre, porque eles viram que era mais leve e tinha mais vantagem, os alunos conseguiam cumprir o prazo. Então, hoje na Veiga você tem software proprietário ao lado de software livre, e eles aprendendo conceitos de design, cinema de animação e demais vídeo, né, edição de vídeo com software livre. Então, cara, eu acho muito bacana o que você estava falando aí sobre essa parte da universidade, que você colocou o software livre aí, que 80% dos projetos estão saindo com o software livre, porque a gente sempre teve muito essa questão nas universidades, né? Muita empresa fazendo lobby e basicamente dominando, né? Então, a Windows, Adobe e tudo, os caras acabam basicamente dominando a universidade inteira, né? Eu tive muito isso quando eu estava dirigindo, que eu fui diretor de arte do Núcleo de Produção Digital do Estado do Rio de Janeiro. Pelo governo federal tem uma verba para você colocar um núcleo de produção digital no seu estado. O que é isso? É a máquina pública trabalhando na geração de multimídia para você. Então, por exemplo, você é um cineasta que não tem dinheiro para, no seu projeto, incluir as horas de edição de estúdio. Então, você procura o NPD do seu estado, marca um horário lá, e a única contrapartida é colocar o logotipo do NPD e assim por diante. Você precisa de uma produção gráfica, aí abre um edital no NPD dizendo que tem uma parceria com a gráfica XYZ para fazer uma produção gráfica dentro dos parâmetros. Então, e para isso que serve o NPD. E nesse período, o NPD do Rio de Janeiro era em Niterói, do estado do Rio de Janeiro era em Niterói. E eu era o diretor de arte. E era o único NPD do Brasil que era 99% software livre. Esse 1% era todo o acervo legado do NPD e tinha, que a gente estava fazendo todo um processo para migrar tudo para ser 100%. E o diretor-geral de lá, por motivos óbvios, eu não vou citar nomes, né, tinha um almoço anual e o pessoal da Adobe levava ele de avião para São Paulo, colocava ele lá, ele só jantava, acabava de jantar, botava no avião e voltava de novo. Quando eu cheguei lá, a minha missão era ressuscitar aquelas máquinas, né? A primeira coisa era ressuscitar aquelas máquinas e retomar a produção do NPD a todo vapor, porque licenças de Adobe estavam vencidas, licença do Corel estava vencida, as máquinas já não estavam aguentando mais, porque a cada ano, praticamente você troca a máquina, troca tudo, nessa consumação desenfreada que a computação gráfica exige, né? Que do momento que você parte para o software livre, isso acaba, né? Seu tempo de vida de máquina de 1 ano passa a ser para 4, porque o GNU Linux ele é leve, os softwares gráficos gerais de computação gráfica são leves, então a máquina dá uma sobrevida. O GNU Linux ele gerencia melhor HD, gerencia melhor memória, ele faz tudo isso, né? Ele consegue fazer desalocação de memória eficiente. Você fecha um programa, a memória todo aquele espaço que a memória estava ocupada na memória RAM, ela é liberada de verdade, né? Não tem a questão do vírus, então não tem um antivírus o tempo todo em loop lá checando tudo que você está fazendo. Você somando isso numa computação gráfica, cada microsegundo de um processador é uma vida inteira para a gente. Então, a computação gráfica sempre exigiu muito do hardware, sempre, desde que o mundo é mundo. Então, a minha missão era não mudar o hardware num primeiro momento, que não tinha verba para mudar o hardware, e fazer aquilo respirar de novo. Meu amigo, cheguei com os HDs de backup em tudo, quero backup de todas as máquinas. Primeiro dia foi backup, segundo dia foi festa de formatação, foi install fest, e pronto. Esse diretor ficou pé da vida. Por quê? Porque tirei os Adobes dele.
Aí ele falou, não, mas você não pode fazer isso, você não pediu autorização para mim. Sim, mas eu tenho autorização do secretário de Ciência e Tecnologia, que é a quem eu me reporto. E é a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói que cuida do NPD. Então, eu tô obedecendo ordens. E era isso. E dali começou aquela guerra interna que perdurou enquanto eu estive lá dentro. Justamente por isso que você falou. Ele não tinha mais acesso ao log. Aí eu falava, fulano, quase que eu falei o nome dele. Enquanto eu estiver com a bunda sentada aqui, meu amigo, não tem jeito, eu não vou fazer. Então, cara, se você tem duas saídas. Ou me manda embora, aí você faz o que você quiser, ou aceita, que é mais fácil. Meu mandato vai acabar e eu vou sair e você faz a festa de novo. Aí você volta a ter o seu almoço de volta. Um almoço, o cara se vende por um almoço em São Por Paulo. um almoço. A Adobe nem paga o hotel pro coitado ter uma noite paulistana, cara. Verdade, verdade. Cara, eu sempre digo, porque a gente convive com o pessoal que não conhece software livre, né? Então, muitas vezes parentes e esse tipo de coisa. E eu acho, cara, eu acho medonho esse ciclo de venda que existe, que aonde sai uma versão nova de Windows, e o próprio consumidor já criou o hábito de que se ele vai botar uma versão nova, então ele vai comprar uma máquina nova para fazer a instalação. Ou os que conhecem um pouquinho melhor vai colocar o dobro de memória RAM ou algo do gênero. E isso é um custo ridículo, né, cara? É um troço super caro. Memória é caro pra caramba. CPU também, porque são basicamente as duas coisas que dão vida à máquina, né? E eu quando eu comecei a usar software livre, cara, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu sempre botava a última versão, na época eu usava Ubuntu ainda, então sempre botava nova versão, sempre nova versão, saía eu já botava direto. E, cara, passei acho que quase 10 anos fazendo isso e botei mais RAM em uma ocasião porque eu quis, porque eu estava afim de colocar mais memória, né? Voltando um pouco para as perguntas que a gente preparou para hoje, Cadnico, como é que você conheceu o software livre? Porque nesse próprio mercado gráfico e tudo, até de novo pelos lobbies e por hábito e por histórico, geralmente o pessoal não sabe muito que existe, né? Não conhece Inkscape, não conhece GIMP, não conhece Linux, nem pensar, né? Existe muito aquele triozinho Mac, Adobe e Corel, né? Então, como que você foi exposto ao software livre, digamos assim, e como foi isso e o que você achou na época? E se doeu? Não, foi muito interessante. Eu trabalhava, foi na primeira vez que eu trabalhei com a Prefeitura de Niterói, eu trabalhei na Secretaria de Urbanismo. Eu era o web design do portal da Secretaria de Urbanismo. Então, eu trabalhava com um pacote macromídia, né? Dreamweaver, Firework, Flash, né? Antes da Adobe comprar o Flash. E eu fazia o site, era muito engraçado. A gente subia no final do dia a base de dados dos status dos imóveis de Niterói inteira, né? Era o grande trabalho. Então as pessoas podiam pelo site consultar como é que estava o processo dele na Secretaria de Urbanismo do imóvel dele. O cara reformou alguma coisa, como é que estava o processo para aprovação dessa reforma. E ali tinha um garoto lá da TI que lia aquelas revistas de Linux que vinham com CD com Linux, lembra? As primeiras virem com KDE, lá para trás, e aí um dia ele instalou o GNU Linux, não lembro qual, eu acho que era o Conectiva. Era o Conectiva com KDE, e eu olhei aquele sistema operacional diferente. Mas, cara, como é que você colocou isso aí?
Ah, não sei o quê. Falei, pô, bonito, é interessante, é diferente da carona do Windows. Legal. E tem antivírus. Eu comecei a fazer as perguntas, né? E aí, períodos depois, foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei intrigado com aquilo, né? Um sistema operacional diferente fora do Windows, né? O universo do Windows e do Mac, né? Não era nem o Windows nem o Mac OS, né? Era uma coisa nova. E eu comecei a ver cada vez mais, né? Foi uma época, foi um boom do software livre nas bancas de jornais, né? Eu comecei a ver e os anos se passaram. Aí um belo dia eu entro como numa construtora, trabalhando numa construtora, e aí aquela história, né? Você trabalha com maquete eletrônica, o cara acha que você mexe no computador, você acaba virando o TI né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu lembro no Senac, não, Senai, foi o Senai, tinha um curso de GNU Linux com o Marcílio Carvalho, né? Um grande professor aqui do Rio de Janeiro. E aí eu entrei nessa turma. Foi aí que eu fui introduzido no software livre de verdade ali, que eu conheci a filosofia, que eu comecei a aprender a mexer no GNU Linux, essas coisas. E eu me deparei com o Inkscape. Num dado momento eu falei, ué, é um primo livre do CorelDRAW. Porra, é a cara do CorelDRAW. E eu comecei a mexer. Falei, caramba. Aí eu vi que tinha um GIMP. E dali eu fui pescando. Falei, pô, tem tudo que eu uso no meu dia a dia, na profissão que eu escolhi. E aí o que eu comecei a fazer? Não foi doído, porque eu estava nos dois mundos. Eu botei um dual boot na minha máquina, né? Projeto pequeno, eu tentava fazer tudo no software livre ali. Se o prazo não desse, eu reiniciava a máquina no janelas, né? E finalizava o que tinha que finalizar. Foi indo, até que um dia que eu tinha um projeto grande, falei, eu vou me desafiar, eu vou fazer essa porcaria toda no software livre, se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir, eu varo noite na partição Windows, no software que eu conheço, e consegui fazer dentro do prazo. Aí eu falei, no dia seguinte eu dei uma de maluco, formatei a máquina de vez, tirei o Windows, só fiz backup dos arquivos. A partir de agora é isso aqui, pronto, acabou e vambora. Foi assim. Não doeu tanto. Cara, foi muito parecido com o que eu fiz também, né? Eu fui assim também, eu fui ah, do, ah, do Albut para formatação, né? Mas primeiro ficava naquele medo, né? E uma Não, das eu coisas que não você posso deixar sente de fora o Windows. uma das coisas que você sente logo de cara, você que está ouvindo a gente aqui, como a sua máquina respira, né? Que você está acostumado com aquela coisa travadona, pá, de repente você pode fazer. Tudo bem? Oi, eu sou sua máquina. Tô feliz. É incrível. Aí eu fui saber por quê. Aquilo que eu falei lá atrás. De cara você não tem um antivírus que fica o tempo todo checando. E eu vi como o antivírus come processamento. Como ele come HD, como ele come processamento. E é um devorador compulsivo de memória. Sim, minha memória ganhou outro, tudo. Sim, eu estava com outra máquina. Outra máquina. O que eu estava pensando era o seguinte, eu ia perguntar a questão do ano, né? Faz quanto tempo isso? Cara, isso aí eu fiz 17 anos de casado, sábado agora, 18 de namoro, Pô, parabéns. faz uns 15 anos. 15 Então, anos, porque porque você falou um negócio aí que é preocupante pra caramba, né? Do ponto de vista de sociedade, que você estava trabalhando aí no lugar e tinha um cara, você tinha um tempo que você ia ficar lá, né? O seu mandato, digamos assim. Quando você saísse, o cara poderia desfazer tudo que você tinha feito, né? E aí é, isso acontece, ou deve, eu suponho que deva acontecer ainda hoje, né? Entra governo, sai governo, e tudo que acontecia já não acontece mais. Como é que você vê essa situação? Você acha que isso ainda está acontecendo nessa área de não, software tá, livre? não só no software livre, está acontecendo em tudo. É, o Brasil ele tem um vício de mercado que lá fora, né? Tirando os Estados Unidos não é referência de nada. Desculpa quem gosta dos Estados Unidos, mas é minha humilde opinião. É,
eu acho que é o seguinte, lá fora, o governo predecessor pega as coisas boas do governo antecessor e mantém, continua injetando e cria sua forma de governo. O Brasil, ele tem uma mania de desdizer, né, de contradizer o governo anterior. Então, se o governo anterior usa software proprietário, ele enfia software livre. Aí muda o governo de novo. Aí esse acha não, vamos botar software proprietário de novo. Aí o primeiro ganha de novo, não, a gente usar software livre, vamos, e tira e põe, e tira e põe, e tira e põe, e tira e põe. Está acontecendo isso com as instituições que tiveram 3 mandatos utilizando ferramentas livres e que esses servidores, essa estrutura, está consolidada e não pode mexer, porque tem todo um legado atrás. E estão querendo empurrar, encostar para o lado, colocar algo paralelo e chupar o que já... Cara, a margem de erro é muito grande. Estamos falando de setores críticos, em termos de informação, que pode dar um pau terrível e a gente ter que reenviar uma série de documentos. Nós, população, vamos pagar por isso, vamos ter que reenviar uma série de informações nossas, porque pode se perder nesse trâmite. Certo? Fora uma vez uma palestra que eu vi no Latinoar sobre soberania nacional. Se você usa software proprietário, você perde o controle da audição desse código para que não haja ruptura dos dados nacionais, que é a nossa soberania, certo? Então, um país, por exemplo, voltando dos Estados Unidos, que não é exemplo de ninguém, toda a estrutura do Pentágono e da Casa Branca é software livre, pelo simples fato de o software ser auditado. Então, ele sabe que ali ninguém vai conseguir, entre aspas, roubar dados. Mas mesmo assim acontece, mas é mais difícil. E nós nós estamos caindo nessa asneira de comprar caixinhas fechadas, carros que não abrem um capô que você não sabe o que tem dentro do motor. E botar isso na cara da nossa fronteira. Olha, gente, use e abuse aí. Entendeu? A Microsoft vende produtos que vêm com backdoor de fábrica, isso já foi provado, ela já cansou de ser processada em cima disso. E a gente continua caindo nessa asneira. Nós temos servidores públicos, federais, com Windows Server. Sendo que a empresa de host mais caracacá, mais safada aqui da esquina, usa GNU Linux, usa FreeBSD, usa os BSDs, usa tudo. E o nosso governo federal ainda está no Windows Server. O que dizer disso? Entendeu? Não, e é bem como você estava contando antes, cara. É uma simples questão de simplesmente tentar, né? Porque eu uso Windows há 20 anos ou algo assim, então eu não vou saber usar Linux, eu não vou saber usar GNOME, eu não vou saber usar KDE ou algo assim. Mas, cara, você nunca tentou, né? Entendeu? Você nunca simplesmente colocou ali e fez o teste, né? Teve a simples curiosidade de ver uma coisa diferente funcionando, porque eu acho, cara, que é muito a partir desse primeiro contato que você começa a desenvolver a paixão, né? Porque você vê um software que como você estava falando também, ele não agride a sua máquina, né? Não é assim aquele cooler ligado 100% tipo bicho, porque a CPU sempre no 90 e poucos por cento, a memória sempre travando tudo, né? Então, o que sempre me deixa muito chateado, cara, é essa falta da tentativa, a falta da simples curiosidade de você enxergar uma coisa diferente do que você usa. Mas eu posso polemizar um pouco também, se vocês permitem? Deve. Vai na veia. Deve. Galvão, você já me conhece, né? Então, a gente também tem um pouco de culpa, Galvão, sabia? Eu não vou tirar um pouco da nossa culpa também. Eu vou citar uma vez numa conversa no grupo Debian, né? E que eu sou membro do Debian RJ e membro do Debian Brasil, né?
Eu estava conversando, eu lembro a época, alguns anos, eu falava, engraçado, você digita o nome da máquina, que dá ping o nome da máquina no janelas e você acha a máquina e dali vai. Aí eu falei, poxa, por que, que não tem uma coisa similar no Debian? Né, que fica mais fácil. Inclusive você mapear impressora, você mapear seja o que for, o próprio servidor mudou o IP, mas nada muda porque ele está apontando para o nome, né? Aí eu lembro na época, caramba, e era aquelas listas de discussão de e-mail, tá, pô, que não sei o quê. Então você faz um servidor host local, cria uma tabela, associa essa tabela ao nome, e essa bota o script lendo para ver. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, no janela você instala, configura, pronto, pingou com o nome. Aí anos depois foi criado o Avaí. Lembra desse protocolo, o Avaí? Que é o, como é que NoConf, né? Que é um aplicativozinho NoConf que ele faz isso. Ele associa o nome da sua máquina ao IP e atualiza. Nossa, em vez da própria comunidade aplaudir o cara, falei, não, resolvi esse problema. Agora a gente só é um pouco diferente do Windows. É o nome da máquina, @localhost, mas existe. Você dos janelas para um Linux vai pingar, de um Linux vai pingar, para um macOS vai pingar, né, maçã podre vai pingar também. Todo mundo pinga e acha o IP. O cara foi praticamente esquartejado, empalado, colocado na. Eu falei, não, ele fez uma coisa útil, isso é útil, a gente tem que gerar facilidade. Aí você se coloca na posição de um MCSE, né? Sou MCSE. Eu faço Nesc Finish, está configurado no servidor. Não, tá errado. Você tem que sair daí, você tem que ir para uma tela de fundo preto, letra verde, abrir os conf, ler aquela pacaralhada de itens dentro do conf e fazer a sua configuração, salvar e colocar. Cara, ele vai mostrar o dedo médio para mim. Eu falei, você tá falando sério? Entendeu? Hoje não, hoje existe ferramentas gráficas para editar o Groove, hoje existe ferramentas gráficas para fazer essas coisas, e eu acho que tem que existir mais, por exemplo, para programadores eu acho que está equiparado. A maioria das outras, é muito difícil hoje você ver sistemas, principalmente sistemas na nuvem, utilizando linguagens proprietárias, isso é uma vitória no mundo do software livre, né? Mas mesmo as fazendo, existe sempre um programador de .NET no bueiro. Tu abre o bueiro, tá o cara lá, né? O editor de texto dele é o mesmo dos nossos. Então, beleza. O cara gosta de .NET, ele gosta de sofrer, ele gosta de comer memória. A cada atualização de navegador, seja ele qual for, ele tem um pesadelo do cacete. Tá bom, ele é masoquista, o problema é dele. Mas se ele for aprender PHP, se ele for aprender Django, ele não vai mudar muito do cenário dele. Agora, o sysadmin, isso ainda não acontece. Está melhorando, mas não acontece. Por quê? Porque normalmente um gerenciador de sistemas, especialista em software livre, ele tem esse ego. Não, eu domino os .conf da vida. Parabéns para você. É um mérito seu, mais que justo. Mas não queira que os outros sysadmin sejam assim. Respeite o outro lado. Vamos criar mais, não tão Nesc Finish, mas pelo menos as configurações básicas. Subiu um serviço, o cara dá um único comando e o serviço sobe por completo. Entendeu? Hoje em dia, subir um servidor LAMP são praticamente uns 30 comandos. Caraca, o cara quer subir o LAMP, ó, LAMP. Então, agora eu vou refinar. Aí outra esfera. Beleza, começa a mexer e refinar. Então é um pouco de culpa nossa também. A gente não recebe bem. E na computação gráfica? Também não é assim. Por exemplo, hoje o ferramental, inclusive os projetos já viram isso. Se você não faz uma ergonomia de uma tela muito parecida do ambiente anterior do cara, o cara não migra. A computação gráfica já enxergou isso. Por isso que um Blender se reestruturou tanto a interface dele para ficar parecida com o Maya. Por quê? Viram que no mercado os usuários 3D o que mais usavam era Maya. Então, peraí, vamos pegar a ergonomia do Maya e vamos fazer uma coisa parecida. Vamos pegar o Inkscape, vamos fazer a cara do CorelDRAW. Vamos reformular o GIMP. O GIMP, quando ele ficou com essa interface nova, mais elegante, ele ganhou mais adeptos.
as pessoas têm preciosismo com as suas ferramentas. Então, para sair do lugar para migrar, tem que ter um incentivo mínimo. Entendeu? Nem todo mundo é workaholic que nem a gente, Galvão, que trinca o dente e vambora. Não, agora eu quero. Entendeu? A grande maioria não é assim, e a gente tem que aceitar isso. Quais são os desafios que você ainda enxerga desses 15 anos? Coisas que você sabe que ainda dá para melhorar? Imagina uma pessoa que tá assistindo a gente e que mas começou em que área? Na área de design, na área de design, com ferramentas. Uma saída universal CMYK. Na área gráfica, uma saída universal CMYK. Entendeu? Na área de animação 2D, um bom After Effects livre. O Envy está vindo aí, ele é uma grande esperança, mas ele ainda está muito cru. Esse projeto tem 1 ano e meio só. Nós tínhamos uma esperança de After Effects livre, que era o Jachaca, que ele não vingou. Entendeu? O Natron é utópico. O Natron ele se baseia no Nuke, que é com árvores de nós, não é com camadas. E o resto do mundo usa After Effects, está acostumado com o processo de camadas. Então, na área de animação 2D, um After Effects, né? Um bom sistema de composição baseado em camadas, como é o próprio After Effects também. Hoje a gente quebra um pouco isso, tem que usar o OpenShot com Blender para conseguir fazer, equiparar. Mas a gente não tem uma rotoscopia automática. O que é isso? Você cria a máscara base, à medida que o vídeo vai correndo, a máscara se adapta ao que você quer que apareça e o que você quer que consome. Não tem ferramenta livre para isso. Então, por exemplo, se amanhã eu tiver que fazer um trabalho de rotoscopia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que torcer o braço, dar um sangue no meu braço, comprar um After Effects, abrir, fazer a rotoscopia, gerar um vídeo com alfa, ou seja, um vídeo com fundo transparente, e jogar para as minhas ferramentas e continuar o trabalho. Não falta essas coisas, mas está caminhando melhor do que ainda a galera do sysadmin. Eu acho que antigamente a computação gráfica era mais largada, né? A gente custava muito para ter as novidades do coisa, mas agora tá a galera de sysadmin. Tem uns ABIX revolucionando aí, as pessoas deixando de ter ferramentas pagas proprietárias para pegar os apps pela sua praticidade, mas falta muita coisa. Coisas que convençam o MCSE, dar um chute nas janelas e pular para o Linux. Você acha que essa questão da pandemia, as empresas sem grana, de certa forma ajudou essa migração para essas ferramentas livres? Eu acho que, pelo menos na minha área, foi essa mania de todo mundo agora ter assinatura e trabalhar no nuvem. Isso foi pré-pandemia. Eu lembro quando isso começou, que começou com a Adobe, o sindicato dos designers gráficos brasileiros me procurou para eu participar de um congresso. Eu participei desse congresso com eles, falando das ferramentas livres, porque eles não queriam pagar mensalidade para a Adobe. Eu acho que essa forma mais tubaresca ainda de ter a ferramenta é que alavancou, pelo menos na computação gráfica. Entendeu? Na parte de sysadmin, realmente eu não sei se aumentou ou diminuiu. Né? Eu enxergo muito isso na parte. Tem muito estúdio migrando. Uma ESD migrou por causa disso. Que o parque dela de software estava muito atrasado, além do limite. Entendeu? Estava com Photoshop lá de 1900 e carne assada. E eles viram no software livre uma forma de manter o parque de máquina deles atualizado. Depois eles se identificaram com a filosofia, que a gente foi ao longo desse processo de migração mostrando a filosofia. Aí eles foram se identificando e acabou que a instituição comprou a briga, acha que é uma filosofia justa. Mas no início era mais manter o parque de máquina atualizado. Porque, cara, nessa área, pelo menos, de desenho vetorial, e de manipulação de imagem em bitmap, nessa área a gente está bem, né? Porque o Corel, por exemplo, é algo que eu não ouço mais falar há muitos anos. Não ouço mais o pessoal falando de CorelDRAW, de Corel, seja lá o que for.
né? Ah, a Adobe, obviamente, ainda tem uma presença de mercado muito forte, porque é um software que até creio que era mais, sempre foi mais forte a marca Adobe do que a Corel, né? Então, nesse nicho, digamos assim, a gente até que está bem ou não, ou eu estou enganado. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo para um canal lá de Foz do Iguaçu, né? O Papo Tech, acho que era uma coisa assim. Desculpa, gente, se eu não lembro, eu sou horrível para nomes. E eu justamente falei disso. Eu falei que os estúdios de médio para grande porte nunca usaram o Corel. É um padrão, como você falou, é Mac, né? Mac, Adobe e coisa. Então você vê muito lá fora, os estúdios lá fora, eles são consumidores da Adobe e da Apple, né? Isso é fato. Então, e, e isso demora mesmo, porque, por exemplo, uma agência grande, como uma W Brasil, aqui Rio, no Rio e no Brasil inteiro, né, mas a matriz é aqui no Rio, você tem se essa vira para a Adobe e fala, olha, estamos trocando tudo. Não, não, peraí, calma. São mais de 200 licenças. Não, vamos fazer o seguinte, olha só, você não paga 2.000, não. Você paga 1.600 em cada uma e eu ainda te dou 3 licenças de brinde. Aí o cara recua, entendeu? Ele tem um poder de dar um punch desse numa Adobe e, e fazer ela recuar. Né? Coisa que o pequeno não acontece. Ela não está nem aí. O pequeno ela não mira no pequeno. Ela não está ligando se o pequeno usa pirataria ou não. Ela liga se o grande usa pirataria. Então, um empresário desse não está com a cabeça focada em filosofia, essas coisas. Ele quer ver o que te dá mais lucro, o que te traz resultado de maneira mais rápida e mais barata. Então, entrar no universo desse é complicado. É bem complicado se você não tem uma equipe de lobby, né? Se você não tem uma agência de marketing milionária por trás, levando o produto até a porta desse cara e convencendo, né? E normalmente acontece, como aconteceu na RioSoft, né? Que é a empresa de informática do estado do Rio de Janeiro, a prestadora de serviço. Foi uma vez um dos diretores da RioSoft está no GnuGraph, que é o evento que eu organizo de computação gráfica de software livre. Ele realmente vê que era possível fazer isso, entre aspas, a 0800. Então a primeira sedução dele foi ver um monte de profissionais fazendo trabalhos no nível que a RioSoft fazia no departamento CECID, né? Era o departamento multimídia da RioSoft. E ele chegou para mim e falou, Cadu, como é que faz esse negócio? E a gente começou a fazer uma série de cursos lá dentro com relação a isso, capacitando a equipe dele a produzir tudo, utilizando software livre. Mas a primeira sedução foi a gratuidade imediata. Então, como que você entra numa W Brasil para falar dessa primeira impressão? É complicado. Bom, eu sempre puxo muito, cara, essa história do dinheiro. E às vezes eu me sinto um pouco chateado, cara, porque eu estou sendo meio que repetitivo, né? Então, cada cara que entra aqui para a gente conversar, bom, lá vem o Galvão falar de grana e de preço de licença e como a grana é importante para o software livre, porque o software livre entra assim e etc e tal. Mas é um troço meio que você não tem como fugir, né? Porque em um país como o nosso, você conseguir um software free, né? Mesmo que tenha certas noções diferentes e certos detalhes, etc e tal, mas a gente não pode negar que você vai lá, baixa a porcaria do software, instala e você não tem que pagar nada para ninguém. Isso é sempre um grande atrativo para nós, né? Eu tenho um pouco menos de ódio, cara, em relação à Adobe do que a Corel, porque a compatibilidade com eles sempre foi mais fácil, né? Sim, Você mas tem, você tem um nível de compatibilidade sim, considerável. Eu sei que não é perfeito,
mas considerável com Não, chega à beira da perfeição. Mas antes disso, isso não é só no Brasil. Eu só queria corrigir isso. Por exemplo, a Linux Foundation se juntou com Hollywood para criar uma fundação onde há o desenvolvimento de software livre na área que alimenta o cinema. Então, um dos softwares contemplados é o próprio Blender, o Inkscape, o GIMP, né? Então, eles recebem grana desta fundação, né? E dali acontece o desenvolvimento. Eles desenvolvem os próprios softwares, como o OpenColor.io, que é o software que fez a paleta de cores do Homem-Aranha no Aranha-Verso, aquela animação. E é até engraçado, você que é de Blender, você pode baixar o OpenColor.io, pode instalar na sua máquina. O Blender já está preparado, ele vai reconhecer quando botar que está lá. E uma das opções de render que vai habilitar lá, vai aparecer para você, é o OpenColor.io. Então, se você quer ter um curta, um filme, com aquele gerenciamento de cores, você consegue fazer isso no seu Blender automaticamente, tá? Porque a própria Blender Foundation correu atrás e fez o filtro de compatibilidade. E é tudo automático. Você instalou o OpenColor.io, tem o Blender, vai estar a opção do OpenColor.io habilitada lá para você. Então, Hollywood também viu que sai mais barato você ter uma estrutura dessa, dar uma grana e ficar pagando licença para tudo quanto é produção hollywoodiana para essas coisas. E isto, as empresas proprietárias estão com muito medo, porque essa fundação está indo muito bem, obrigado, certo? E tudo acontece muito rápido. Então não dá tempo dos caras fazerem coisa. Então a própria área de animação 3D e efeitos especiais, as empresas que constroem software estão passando por problemas por causa disso, por causa dessa criação. E essa fundação tem, acho que, 3 anos. Uhum. Deixa eu só, cara, ainda puxando um pouco essa história dos softwares de cada sub-área, digamos assim. O Blender é um caso que ele já entrou muito bem nesse mercado, né? Sim. Eu sempre lembro que não houve tanta resistência ao Blender quanto há, por exemplo, com o Inkscape da vida. Não, no início foi bem resistente. O Blender, quando ele nasceu, quando ele tinha aquela interface mais, vamos dizer assim, que não parecia com nada, né? Você ligava o Blender, tinha um quadrado, tinha um triângulo, tinha uma bola. Eu não entendia nada. Ué, o que é isso aqui? O quadrado era o objeto base, a bola era a luz e o triângulo era a câmera. Então era muito insalubre. Então ninguém acreditava no Blender. E naquela época, o Blender ele tinha ferramentas poderosíssimas. A parte de física do Blender ganhava do 3D Studio Max, que era onde a gente aprendia a mexer em 3D. O 3D Studio Max não fazia fluidos, você tinha que ter um plugin. O 3D Studio Max não fazia simulação de tecidos. Você tinha que ter um plugin. E no Blender feião, lá para trás, ele já vinha com fluidos, tecido, fogo, tudo já vinha nele. Então, era bem mais poderoso, mas era feio. Aquilo que a gente fala, era feio. E as pessoas não usavam porque era um patinho feio. Quando ele mudou a interface, as pessoas passaram a usar e viram que ele tinha, ele não virou apenas um cisne bonito. Ele era um cisne turbinado, entendeu? E foi aí que o Blender começou a ser respeitado. Mas no início ele foi até desdenhado. Como software experimental, não são software experimental. Isso é para você aprender, brincar. Não é nem aprender, para você brincar de 3D, gostar e instalar um Max e um Maya na sua máquina. Então ele não nasceu assim, não. Como o SOD-Pod foi negligenciado. E aí houve a ruptura, houve o fork e se criou o Inkscape. O Inkscape entrou com maior aceitação por causa disso. O SOD-Bod era um GIMP vetorial. Você tinha toda a mecânica de manipulação de imagem no software de desenho vetorial. Não existe. São mecânicas diferentes.
São interfaces diferentes, são ergonomias diferentes. Então, quando eles viram isso, por isso que o SODPOD hoje é um marco histórico, mas ele não existe mais. Não há atualização. Você pode baixar ele, porque ele é um software livre, mas não há atualizações. Enquanto o Inkscape está em larga evolução aí, faz parte do Google Summer Code. Quer dizer, para qualquer desenvolvedor conhece esse evento da Google. Ele é figurinha carimbada todo ano no Google Summer Code e ganha um monte de ferramentas maravilhosas que a gente passa o final de semana brincando com elas. Cara, então, você acha que basicamente o segredo da coisa seria fazer interfaces mais similares aos softwares que são realmente comerciais, que são de código fechado? Você acha que a coisa passa por aí, ou principalmente passa por aí? É uma afirmação muito perigosa, porque você acaba fazendo cópias do prêmio proprietário e a ideia nunca foi essa em nenhum projeto. Eu acho que o melhor caminho é o caminho do Krita, né? Começou com o Krita e o Blender abraçou isso depois, né? Desde que o Krita nasceu, ele sempre ouviu a comunidade. O Krita, para quem não sabe, é um software de pintura. Mas quando o projeto nasceu, ele nasceu com a ideia de ser mais uma alternativa do GIMP, ser mais um software de manipulação de imagens sobre a visão do projeto KDE. Certo? Então, quando o Krita nasceu, o objetivo primordial era ser um software de manipulação de imagem. Mais parecido possível com a ergonomia do Photoshop. Mas a própria comunidade deu outro norte. Os ilustradores e os pintores digitais começaram a adotar ele para fazer pintura. Então o projeto não teve ego, ele virou e falou, poxa, se o nosso público são a galera de ilustração e pintura, vamos fazer isso, pronto. Hoje o software Krita é comparado ao Painter. Não é o MyPaint, não. Não é aquele Painter do Windows, não. O programa profissional Painter. E ele tem tantos recursos quanto o Painter hoje, mas com uma cara dele. Mas a cara dele tem uma ergonomia parecida. Então eu acho essa ideia muito perigosa. Porque você acaba tendo uma cópia exata do outro software. E não é isso. Cada projeto tem sua identidade. É isso que é a beleza do software livre. Né? Por exemplo, o Inkscape não tenta pegar a praia do Scribus, o Scribus não tenta pegar a praia do Inkscape, mas você precisa dos dois, eles têm um caminho de compatibilidade que um conversa com o outro. E por aí vai. O Krita não tenta mais atingir a praia do GIMP, mas em compensação ele é uma ferramenta que auxilia o GIMP em certas tarefas e vice-versa. Então, essa é a beleza do software livre. Todo mundo junto, todo mundo misturado, cada um com sua personalidade, e vida que segue é uma grande festa. Legal. Cadonico, a gente precisa encerrar. O papo está muito bom, mas em breve a gente está chegando no nosso tempo. Mas antes disso, a gente ainda tem alguns minutos para as suas considerações finais. Antes disso, Galvão, eu acho que o Cadonico nunca assistiu nenhuma Confloss na Veia. E talvez ele não assista nem a dele, né? Você lembra o que a gente estava falando? Ninguém nunca viu. Ninguém talvez ele não veja nem a dele. Mas, cara, eu tenho a gente tem uma ótima notícia para te dar. Você realmente é o mais especial de todos, né, João? Verdade. Cara, você foi na veia. A gente falou aqui de sociedade, a gente falou aqui de software livre, falou de governo, a gente falou de compatibilidade, a gente falou de mercado, falou de agência, muito obrigado. De publicidade, enfim. E você vai ser um dos palestrantes da Confloss em 2021. Sim, tive essa honra. Pois é, você já está figurando lá entre os palestrantes confirmados. Eu não sei se você pode, de alguma forma, dar uma ideia do que você vai falar, enfim. E, Galvão, também fala um pouco do evento, né? Tá, e quem fala agora? Pois é, eu ia fazer a mesma pergunta. Na verdade, os dois. Eu queria que você desse um spoiler, digamos assim, do que você está trazendo para a Confloss esse ano, e o Galvão depois fala um pouco do evento.
Bom, é meio complicado porque eu acho que eu postei 3 palestras na Confloss. Ele não sabe ainda qual delas a gente Eu escolheu. não sei qual que foi Não sabe. escolhida. Você sabe? Foi a sobre fazer livros no, Ótimo, com software ótimo. livre. Mercado Vamos. editorial, né? Mercado editorial. Não, é ótimo. Eu adoro dar essa palestra. Eu adoro dar essa palestra. Que bom. Então tá, vamos lá. O spoiler da minha palestra. Você que quer ser um autor e fica batendo de porta em porta nas editoras, não quero, não quero. Bicho, assiste a minha palestra. Eu vou te ensinar como você publicar de maneira independente o seu livro, utilizando somente software livre, licenciando por licenças livres, que vai te proteger como autor do seu livro. A sua obra vai ser realmente sua, não da editora, que você fica batendo na porta, pelo amor de Deus, e você vai aprender como registrar o seu livro na Biblioteca Nacional. Vai ser um livro de verdade. Não é segredo, é só questão de batalha, entendeu? Como a Creative Commons mesmo fala, hoje em dia a gente não precisa de intermediários. Então, se você quer publicar o seu livro de maneira totalmente independente e receber 100% do valor que você investiu e de venda dos seus livros, assiste a minha palestra. Eu vou te dar o caminho das pedras. É uma grande receita de bolo. Olha Tá que vendo? maravilha. Ele foi na veia, né, Galvão? Cara, eu não estou pensando em fazer livro e já fiquei animado para assistir a palestra do cara. Vou começar a escrever um livro. E escrever porra nenhuma nos próximos meses, mas eu já quero assistir a palestra dele. Então, pessoal, olha só. O Cadu Nico vai ser um dos palestrantes da segunda edição Com muita da honra. Confloss. Para você que assistiu essa conversa toda, não sabe do que a gente está falando, a Confloss é o mais novo evento de software livre no mercado nacional. Nós começamos ano passado, fizemos a primeira edição, e esse ano estamos fazendo a segunda, que vai ter o dobro do tamanho que a primeira edição teve, inclusive. Então, a gente está sendo muito ambicioso já no segundo ano. Estamos botando a cara a tapa, né? Então, ano passado foram 2 dias de evento, esse ano vão ser 4. Tá? Então, o evento vai ser de 19 a 22 de agosto. E o Cadu Nico é um entre tantos palestrantes que vão estar trazendo um conteúdo muito bacana e muito interessante para o evento. Eu selecionei essa palestra, Cadu Nico, justamente porque ela é tão diferente, né? Então, a gente escuta tanto sobre software livre para certas coisas, né? Tá? Mas eu nunca tinha visto ninguém falando de livro e software livre. Então, eu achei o tema excelente. E na hora eu digo, não, essa aqui tem que ser, né? Tá? Cadu Nico, antes de eu perguntar para você, porque eu estava procurando você nas redes sociais e já achei você como Fodowski. Antes de eu fazer essa pergunta, você vai responder ainda, eu queria que você inspirasse a gente, inspirasse o nosso público. O que você está estudando? O que você está maquinando aí? Na realidade, o Galvão sabe, né? Eu estou numa lida aí há pouco tempo que minha esposa, por um acidente hospitalar, ela perdeu temporariamente a movimentação dos 2 braços, que houve uma distensão, não houve uma ruptura do nervo. Se não fosse uma ruptura, seria definitivo. Houve uma distensão muito séria que prejudicou os nervos. Tanto que amanhã ela tem uma operação na gravação desse negócio. Então eu não estou muito afundado nos meus estudos nesse período de recuperação dela, mas eu estudo muito sobre design recursivo, muito além do site, né? Se estão começando a criar padrões para arquivos com design recursivo, a ideia é que amanhã uma lata de Coca-Cola, quando ela estiver em pé, a palavra Coca-Cola está escrito deitada. Quando você vira, acontece... lembra aqueles adesivos que você mexe, ela muda de posição? Quando você bebe, a Coca-Cola ela gira e já fica no padrão da lata. Então as pessoas não deixam de... Isso é design recursivo.
Isso é muito novo. Os materiais novos estão sendo criados para isso, padrões de arquivos estão sendo criados para isso e assim por diante. É o futuro do design, um design mais vivo. O motion design nunca estará tão em evidência quando essa tecnologia amadurecer, né? Aquela coisa que a gente via muito De Volta para o Futuro, ou no Harry Potter, você está abrindo o jornal, tem uma pequena animação ali acontecendo no jornal, né? Então isso vai virar realidade, vamos dizer assim, não só nas telas digitais, né, nos meios digitais, mas também nos meios analógicos, né? Então tá bem legal esse estudo, assim. Então você, designer, quer ver a próxima fronteira do design, veja design recursivo, comece a estudar essa matéria que está muito boa. Legal, legal. E agora, explica pra gente, de onde que vem esse seu Fodovski aí? Eu vou tentar resumir a história, que ela é longa, vamos lá. Quando estava estudando cinema de animação na PUC, a PUC era um provedor de internet na época da internet de escada. Então, o único recurso que eu tinha para ter internet era dentro da PUC. Eu estava fazendo curso de animação lá dentro. E eu utilizava o bom e velho ICQ, lembra? Né, aquele ICQ. Eu fechava muito serviço pelo Brasil inteiro com o pseudônimo de Camax, né? A gente tinha que ter um nomezinho, né? Um nickname, e aí Camax. E um belo dia, quando eu saí, acabei o curso da PUC, eu não tinha dinheiro para ter internet, então larguei aquele negócio para lá. Até que um dia o Silvio Santos resolveu ter um provedor de internet. Ele lançou a SBT Online, lembra? SBT Online, que tu pagava no carnê, tinha carnê. Porra, era tudo que eu queria. Então eu paguei, né? Aí eu combinei com meu pai, eu pago a conta de telefone, porque eu ligo, eu disco para lá, eu pago a conta de telefone e pago o carnê do SBT Online. Cara, eu entrava nisso aqui, falei, seu ladrão, seu safado, seu aquilo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Você me roubou. Aí eu pedi para um amigo meu que era hacker, falei, cara, o que tá acontecendo? As pessoas estão me xingando, dizendo que eu roubei essas pessoas, mas, pô, eu tô há 2 anos sem estar com internet. Aí o cara, me dá o teu login e senha aí. O meu login e senha para um hacker, eu confio muito nele. Né? Ele começou a fazer uma engenharia reversa, descobriu que era o maluco de São Paulo, que viu meu nome, Camax, fez um clone do meu perfil e dizia que fazia serviço de design, o cara dava o sinal e ele sumia. Aí eu fiquei puto com aquilo, falei, quer saber? Eu vou fazer um nome bem feio que ninguém quer, que aí ninguém vai querer copiar esse nome. Aí eu falei, Cadúnico, um Cadu que é único, que sou eu. Só que na internet não tinha acento, a pessoa começou a me chamar de Cadunico. E o sobrenome bem escroto, Fodovski. Pronto. Cadunico Fodovski. Ninguém vai copiar isso aí jamais. Ninguém quer isso. Até hoje. É praticamente um ID mundial, né? É um ID mundial. Se bem que Senhores, o Júlio Neves fala que eu sou Fodovski mesmo. Eu acredito no Júlio. O Júlio Neves foi um dos nossos primeiros conflós na veia aqui. Grande Júlio. Senhores, considerações finais, já podemos deixar um abraço aqui para todos. Lembrando, tudo que o Cadunico falou, a gente vai colocar aqui no descritivo. Depois eu vou pedir para você, viu, Cadunico? Queria basicamente agradecer, Cadunico, por... Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que você mora no meu coração, né, cara? Você sabe que você também, né? Então, cara, muito obrigado mesmo por participar aí com a gente. Especialmente nesse momento, você sabe que eu estou preocupadão com a Cleo aqui. Já estou torcendo tipo bicho para que as coisas... Eu acredito nisso. Obrigado. Se arrumem e fique tudo bem. Então, brigadão mesmo, cara, por você estar aí com a gente. Estamos pelo mundo sempre. Eu sou fãzão pra caramba. Tô doido para ver a sua palestra lá no evento. Obrigado. E convido a todo mundo que acesse o confloss.com.br, Confloss com 2 S, para saber mais sobre os palestrantes e as palestrantes que já estão confirmados para o evento. E nas próximas semanas aí vai ter novidade a dar com pau, né? Porque nós vamos abrir inscrições, nós vamos confirmar o restante dos palestrantes, palestras e tutoriais
que vão ser apresentados no evento. Pode ser que enquanto você esteja assistindo isso, já esteja rolando, inclusive. Então, vai em confloss.com.br, siga o evento nas redes sociais, para a gente poder contar para você tudo que vai ter de bacana rolando lá. Cadunico, aquilo que você queria que a gente te perguntasse, que você estava na expectativa e que a gente não perguntou, foi de propósito. Foi de propósito, a gente não perguntou de propósito. Então fala o que você quer falar agora. A palavra é sua. Manda ver. O que eu quero que vocês tirem dessa entrevista, como eu sempre quero que vocês todos tirem das minhas palestras, a melhor ferramenta é aquela que você domina, não importa que seja qual ela. Legal. Mas eu quero que, no mínimo, toda vez que eu ouvir esse maluco cabeludo, 4 olhos aqui, um cara de psicopata falando, que você pelo menos experimente o software livre, certo? Você tem referências de grandes pessoas, você tem... Porque o software livre é um software livre desenvolvido por seres humanos para o ser humano. Então ele é muito mais que um software, ele é uma filosofia de vida. Aquilo que eu sempre falo, eu trago o software livre para a minha vida do dia a dia. Eu ensino a filosofia do software livre para meus filhos, mesmo que meus filhos nunca usem software livre. Então eu ensino a compartilhar sem fronteiras, a ajudar o próximo, estar sempre disposto a servir. Porque em um momento da história da humanidade, a maior honraria no Japão era servir ao seu mestre. E isso se refletiu no nome, que era a palavra samurai. Samurai é aquele que serve. Então, servir ao próximo, você está beneficiando você também. Eu gostaria muito que você usasse software livre, mas, no mínimo, nessa conversa toda, nesse blá blá blá, você experimente. E comprove com suas palavras, ver se esse cabeludo, 4 olhos, com cara de psicopata, está mentindo ou não. Tá bom? Obrigado pela sua oportunidade, Galvão. Eu queria muito falar no Confloss na Veia. Eu estava doido para ser aprovado para falar nesse evento, porque eu sei que esse evento é uma mini Latinoel, um monte de gente do bem, né, se juntando para disseminar o bem para o próximo, sem esperar nada em troca. Então, cara, com certeza eu quero fazer parte dessa grade e vou dar o meu melhor na minha palestra. Muito obrigado pelas 2 oportunidades, por falar aqui e por falar amanhã no evento. Legal, legal. O cara foi na veia de novo, Galvão. De novo. Ó, tá encerrado aqui, tá? Obrigado, Cadunico. A gente vai fazer uma edição aí. Era tudo mentira. Você podia derrapar quantas vezes você quisesse. Mas não derrapei.